O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: o reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam: sim. Então Jesus completou: assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, partiu dali. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, todos os homens e mulheres, todos os seres racionais, e nós os conhecemos apenas o homem e a mulher, são capazes de ouvir, de entender e de assimilar a mensagem divina. Gato, cachorro, planta, árvores não têm esta capacidade, embora possuam a sua dignidade e a sua importância no plano da criação, mas não são capazes de entender, de receber em si, como nós, a mensagem de Deus. Só o ser humano é capaz de entender, de ser, portanto, escutador, auditor da palavra e assimilar o seu conteúdo. E por isso mesmo, só o ser humano é capaz de colocar em prática na vida dele aquilo que aprendeu do céu. E para que isso aconteça, Deus, mesmo feito gente, feito carne, em Jesus de Nazaré, fala do modo como o ser humano é capaz de entender. Ele não ia falar língua angélica, que nós não somos anjos. Ele não ia falar língua de Marte, que nós não somos marcianos. Tinha que falar linguagem humana. E uma metodologia muito simples, muito eficiente, é a da parábola. A parábola é uma comparação. A parábola é um recurso pedagógico, como quando a gente quer explicar um conceito e depois diz, por exemplo, e dá o exemplo. Assim Jesus, nosso Senhor, falou para nós. E deu-nos, pois, a capacidade de assimilar. E tem mais, cada um na sua. Assim, ontem Jesus falou, por exemplo, sobre o reino dos céus, como tesouro escondido no campo. Aqueles que trabalham com vendas de imóveis sabem o que significa. Então, estava lá o vendedor de imóveis e ele entendia o que quer dizer isso. Depois Jesus deu outro exemplo e disse: o reino dos céus é também como um comprador de pérolas preciosas. E aí o joalheiro, epa, isso é comigo. Hoje também Jesus está falando para pessoas capazes de compreender aquilo que ele está dizendo. E está falando com quem? Com os pescadores. E está explicando que o reino dos céus é comparado no seguinte sentido:
O pescador joga a tarrafa e pega todos os tipos de peixes. E ele, que entende do métier, vai depois separando os peixes bons, coloca no paneiro, e os peixes que não são bons, solta. Ou, se já os trouxe para a beira, joga na terra, para que os animais também possam se alimentar. Os urubus do ver-o-peso possam também se alimentar a partir daquilo que sobra. Queridos irmãos e irmãs, Jesus fala a capacidade de nós compreendermos, e cada um no seu ofício. Fala também para as mulheres e os homens que fazem pão. O reino dos céus é como a pitada de fermento que o padeiro põe para fazer aumentar a massa. Jesus fala também para os agricultores. O reino dos céus é como a semente que o agricultor, cavando o buraco, coloca lá, e depois ele não sabe como é, mas grela e cresce e produz frutos. Jesus fala para as mulheres que estão em casa, trabalhando, limpando as casas delas, que estão contando suas moedas para fazer as compras. O reino dos céus é como a mulher que perdeu a sua moeda, dracma, e foi procurar, e revirou a cama, e arredou o armário, e assim, e achou, e convidou todas as vizinhas para ir tomar uma merenda com ela, pela alegria de ter encontrado a sua moeda de ouro. E assim por diante. Jesus fala para todo mundo. Portanto, todos podemos entender a mensagem divina. Ninguém pode dizer: Cristo falou de uma maneira que eu não seria capaz de entender. Deus é maravilhoso. Hoje Jesus está falando de algo que nós sabemos, que nós conhecemos. A nossa vida é feita de escolhas, até no supermercado. Este produto, não este, seja porque é melhor ou mais barato. Este sapato aqui me convém melhor do que este, seja pelo preço, seja porque é mais macio. A vida toda é feita de escolhas. E Jesus diz que também, a partir, digamos, de nós, do nosso procedimento, do nosso comportamento, a partir do modo como somos e buscamos assimilar a palavra e vivê-la, também acontecerá uma escolha a respeito de nós. Jesus fala do fim dos tempos. Mas não precisa esperar o fim dos tempos para sermos estimados ou rejeitados por Deus. Na verdade, isso é por nossa conta. Deus não rejeita ninguém. O coração de Deus é o universo inteiro. É maior que coração de mãe, onde sempre cabe mais um. No coração de Deus cabem todos. Portanto, da parte de Deus, o amor dele é seguro para conosco. Todos nós temos, se quisermos, lugar garantido lá. Agora, tem aquela parte, né? Vou ou não vou? Quero ou não quero? E nesse sentido, Deus é um lorde, é um gentleman, é um cavalheiro. Não obriga ninguém, não impõe a ninguém. Ele faz a proposta. Como muitas vezes vemos na Escritura, quando alguém em situação desfavorável se aproxima do Mestre, o que é que ele pergunta? O que tu queres? E a pessoa que está em situação desfavorável diz o que ela quer. Eu quero enxergar, Mestre, que eu ande. Então faz assim, pega a tua cama, o teu catre, a tua macazinha, põe debaixo do braço e vai, anda. Eu quero, então fica curado. E assim por diante. O que queres que eu faça? Pergunta Jesus para o cego. Mestre, que eu enxergue. Assim, queridos, sempre é o comportamento de Deus. Não violenta jamais a nossa vontade, mesmo que ela seja péssima.
Deus não nos força. Para isso, precisamos ir, então, conduzindo a nossa existência, conduzindo o nosso coração. Vejam só, conduzindo o nosso querer na direção do querer de Deus. Portanto, prepararmos-nos, e Deus nos concede ao longo da vida, para que possamos nos aproximar dele. Ainda outro dia, relia um ditado interessante, uma frase de Santo Agostinho, mestre de vida espiritual, pastor de almas, grande doutor da igreja, Agostinho. Dentre as coisas mais sublimes que Agostinho podia dizer, dizia também as mais simples que qualquer pessoa pode compreender. Queres que Deus esteja perto de ti? Tem uma solução mágica. Queres Deus sempre do teu lado? É facílimo, dizia Agostinho. É simples. Sabe o que tu tens que fazer? Colocar-te ao lado dele. Estar ao lado dele. Fica perto de Deus, e Deus ficará perto de ti. Queridos irmãos e irmãs, para as coisas da vida e da fé, muitas vezes não precisa grande ciência, basta usar o bom senso, não é isso? Se eu quero que Deus esteja perto de mim, o remédio é, portanto, que eu me enfileire, me coloque perto dele. Assim, nós já vamos amaestrando, domando, pacificando, apaziguando o nosso coração para nos encontrarmos com Deus, nosso Pai, que quer escolher-nos, já nos escolheu, diz o apóstolo Paulo, desde antes da fundação do mundo, o Pai já nos predestinou a sermos, pois, filhos no Filho, e quer-nos todos perto dele. Queridos irmãos e irmãs, hoje, quinta-feira, que antecede a primeira sexta-feira do mês, queremos rezar pelos sacerdotes, pedir pela nossa igreja. E queremos também, no dia de hoje, estamos convidando todos a rezar pela vida, o dom da vida, pela cultura da vida, em oposição à cultura da morte. É um convite da nossa igreja, no Brasil inteiro, para afastar de nós, pois, a proposta contrária, que é implantar, impor a ferro e fogo em nossa pátria, a cultura da morte, até mesmo violentando a Constituição Nacional, que assegura o valor inviolável da vida. E há quem queira propor para nós todos, não é isso? A lei, a questão, a permissão do aborto, a começar de alguma coisa assim, aparentemente tão inocente, nas 2 primeiras semanas. Não, queridos, do primeiro momento em que se unem, é isso? Pois o elemento masculino e o elemento feminino, já tem uma vida nova. Não é mais questão de 2, de 3, ou de um tempo assim estabelecido. É uma vida nova, é uma alma nova, uma alma imortal. E como sabemos, todo mundo tem, conforme a Constituição e conforme a lei de Deus, o direito de nascer, de crescer, de ser feliz. Vamos, pois, fazer nesse sentido a escolha pela vida, pela cultura da vida, abaixo, nunca, jamais, a cultura da morte. Vamos fazer um instante de silêncio para que estas coisas penetrem profundamente em nossa alma.